E vamos então agora à catequese do Papa Francisco, como dissemos, será feita em italiano. 9 graus centígrados neste momento na Praça São Pedro. Buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Dedichiamo la catechesi d'oggi a un'opera di misericordia. Dedicamos a catequese de hoje a uma obra de misericórdia que todos conhecemos muito bem, mas que talvez não colocamos em prática como deveríamos. Suportar pacientemente as pessoas, as fraquezas do próximo. E existem. Somos todos muito bons em identificar uma presença que pode nos incomodar. Isso acontece quando encontramos alguém pela rua ou quando recebemos um telefonema. Imediatamente pensamos, por quanto tempo deverei ainda ouvir as lamentações, as fofocas, os pedidos, que está sempre a se vangloriar. Acontece também que às vezes que as pessoas que nos incomodam são aquelas mais próximas a nós. As mais próximas realmente. Entre os parentes, há sempre alguém. No lugar de trabalho, também não faltam. Nem também no tempo livre. Nós não estamos exentes. O que devemos fazer? Mas também nós, muitas vezes, também incomodamos os outros, também nós. Porque entre as obras de misericórdia foi também inserida esta. Pergunta o Santo Padre. Suportar pacientemente as fraquezas do próximo. Na Bíblia, nós vemos que o próprio Deus deve usar de misericórdia para suportar as lamentações do seu povo. Por exemplo, no livro do Êxodo, o povo é realmente insuportável. Antes chora porque é escravo no Egito. Depois Deus o liberta. Depois no deserto se lamenta porque não tem nada para comer. E Deus envia então as aves e o maná. Mas apesar disso, as lamentações não param. Moisés se fazia de mediador entre Deus e o povo. E também ele, algumas vezes, foi um pouco visto como um incômodo para o Senhor. Mas Deus teve muita paciência. E assim ensinou a Moisés e ao povo também esta dimensão essencial da fé. Vem, portanto, espontânea uma primeira pergunta. Fazemos exame de consciência para ver se também nós, às vezes, podemos ser pessoas incômodas aos outros? É fácil apontar o dedo contra os defeitos e contra as faltas dos outros. Mas nós devemos aprender a nos colocar também no lugar dos outros. Vamos olhar sobretudo para Jesus. Quanta paciência ele teve nos 3 anos da sua vida pública. Uma vez, quando ele caminhava com os discípulos, ele foi parado pela mãe de Tiago e João, a qual disse: diga que esses 2 meus filhos se sentam, um à direita e o outro à esquerda no teu reino. A mãe fazia justamente isso pelos seus filhos, é a mãe. Também naquela situação, Jesus aproveita para dar um ensinamento fundamental. O seu não é um reino de poder, não é um reino de glória, como aqueles terrenos, mas de serviço, de doação aos outros. Jesus ensina a ir sempre ao essencial, a olhar mais longe para assumir com responsabilidade a própria missão.
Podemos ver aqui também uma recordação de outras duas obras de misericórdia espirituais, a de advertir os pecadores e ensinar os ignorantes. Pensemos também no grande compromisso que se pode ter quando ajudamos as pessoas a crescer na fé e na vida. Pensemos também, por exemplo, nos catequistas, entre os quais existem tantas mães e tantas religiosas que dedicam tempo para ensinar os jovens os elementos basilares da fé. Quanta fadiga, sobretudo, quando os jovens talvez prefeririam brincar, jogar, ao invés de escutar o catecismo. Acompanhar na busca do essencial é muito bonito e importante, porque nos faz compartilhar a alegria de aproveitar o sentido da vida. Frequentemente acontece que se encontra pessoas que se detêm em coisas superficiais, efêmeras, banais. Às vezes porque não encontraram alguém que as estimulasse a procurar alguma coisa e apreciar os verdadeiros tesouros. Ensinar a olhar para o essencial é uma ajuda determinante, especialmente em um tempo como o nosso, que parece ter perdido a orientação e em seguir satisfações de curto respiro. Ensinar a descobrir o que o Senhor quer de nós e como podemos corresponder. Isso significa colocar no caminho de crescer na própria vocação, na estrada da verdadeira alegria. Assim, as palavras de Jesus à mãe de Tiago e João, e depois a todo o grupo dos discípulos, indicam o caminho para evitar a cair na inveja, na ambição, na adulação. Tentações que estão sempre ali à espreita também entre nós cristãos. A exigência de aconselhar, advertir e ensinar não nos deve fazer sentir superiores aos outros, mas nos obriga, antes de tudo, a nos entrarmos em nós mesmos, para verificar se somos coerentes com aquilo que nós pedimos aos outros. Não vamos esquecer as palavras de Jesus. Porque olhe a trave que está no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu olho. O Espírito Santo nos ajude a sermos pacientes para suportar e humildes e simples para aconselhar. Obrigado. Palavras então do Santo Padre dirigidas a todos nós nesta manhã de quarta-feira, na sua catequese, na audiência geral